Olá galerinha, eu sou o professor Macari com um pouco mais de história para você. Então se liga no que vem aí. O polêmico governo Jânio Quadros, 1961. Jânio Quadros foi apoiado ali pela União Democrática Nacional, né? Era um partido até de oposição. O PTN era o partido de Jânio Quadros, ou seja, Partido Trabalhista Nacional, que não tinha lá aquela representação, era muito inexpressível. Venceu o Marechal Henrique Teixeira Lott, candidato do PTB e do PSD. E João Goulart, né, o que será chamado de Jango, lá do PTB, ele foi eleito o seu vice. Ele era um herdeiro político do getulismo. Então, de certa forma, aqui há um enquadramento, um alinhamento com alguns pensamentos de Getúlio Vargas. Ele tinha como símbolo ali a ideia da vassoura, o símbolo da campanha eleitoral de Jânio Quadros. Jânio chegou à presidência da República coroando uma carreira política rápida e repleta de sucessos. Um fenômeno político personalista e carismático, todo mundo gostava de ver Jânio Quadros falando. Defesa da austeridade nos gastos públicos, então uma forte fiscalização contra gastar mais, né, o governo gastar mais do que arrecada, um combate muito forte à inflação e apoio da classe média e do proletariado, ou seja, dos trabalhadores. Só que ele começou a criar algumas polêmicas nas suas políticas. Na política interna do Brasil, por exemplo, ele era muito conservador, né? Ele congelou os salários, não permitiu mais que o salário subisse, houve corte de subsídios, de ajuda para o trigo e o petróleo. Isso aí, então, encarecia o preço desses produtos e, naturalmente, não consegue controlar, por conta disso, a inflação, ou seja, o salário do trabalhador não consegue alcançar a alta dos preços dos produtos. Muito moralismo também, proibia brigas de galo, né, as famosas rinhas, proibição também de corridas de cavalo nos dias de trabalho, nos dias úteis, nem pensar, só final de semana, só feriado, e a proibição do biquíni, isso mesmo, na praia de biquíni, nem pensar, não podia ir de biquíni na praia no governo Jânio Quadros. Outra polêmica também que ele faz é na política externa. Veja só, ele era um governo com um pensamento independente, então ele não tinha um alinhamento muito forte com os Estados Unidos e acaba reatando relações diplomáticas com a União Soviética, com a China e com Cuba, todas elas comunistas. Em 19 de agosto de 1961, ele condecorou Ernesto Che Guevara, um revolucionário argentino comunista que participou, né, da Revolução Cubana com a Ordem do Cruzeiro do Sul, ou seja, uma das maiores honrarias do Brasil a alguém. A UDN, então, a União Democrática Nacional, rompeu com o governo, parou de apoiar ele. Também fica sem apoio dos grandes empresários e dos grupos que dominavam a imprensa. Em 25 de agosto de 1961, uma atitude inesperada. Jânio Quadros simplesmente renuncia. Talvez, quem sabe, achando que o povo sairia às ruas, né, pedindo que ele não fizesse isso, mas não foi exatamente o que aconteceu. A crise, então, para a posse do seu vice, João Goulart, se agrava. Isso aconteceu em 1961 em 1964. O vice de Jango estava em visita oficial aonde? A China comunista. Então aqui nós temos Jânio Quadros simplesmente fazendo a sua renúncia, saindo do governo, e quem tinha que assumir era alguém que estava lá na China comunista, em plena Guerra Fria. A presidência foi então entregue ao presidente da Câmara dos Deputados, né, Ranieri Mazzilli, e a oposição dos militares, dos setores conservadores, como a União Democrática Nacional e grandes empresários nacionais e estrangeiros também se opôs a essa questão de João Goulart, o vice de Jânio Quadros, assumir. Havia um medo terrível
do comunismo, da comunização ali do Brasil, como aconteceu lá em Cuba. Então há uma formação de uma frente da legalidade, ou também conhecida como Frente Legalista, liderada por Leonel Brizola, um parente, né, do próprio João Goulart. E ele era governador do Rio Grande do Sul, só que ele era um opositor, de certa forma, aos pensamentos de influência norte-americano. E também do comandante do Terceiro Exército, general Machado Lopes, em defesa pelo direito da posse de Jango. Para eles, não, Jango, o João Goulart tinha que assumir. No entanto, existia muita resistência porque Jango tinha traços comunistas, né? Líderes sindicais, trabalhadores, profissionais liberais, todos queriam que Jango assumisse. Bom, o que fazer então numa situação como essa? Há um confronto que parecia encaminhar até para uma guerra civil. O Brasil ficou muito dividido naquele momento. Pessoas que apoiavam a posse do vice João Goulart, o Jango, e outros que não queriam, com medo de ele simplesmente expandir a ideia comunista no Brasil. Para que isso não ocorresse, então foi negociado a implantação do parlamentarismo no Brasil. Isso em 1961. O que é parlamentarismo? O governo do presidente é dividido com os deputados federais, com o Congresso Nacional. O presidente não faria nada sem a anuência do Congresso Nacional. Jango assumiria a presidência com poderes limitados e vigiado pelo Congresso Nacional. Tancredo Neves, naquele momento, era o primeiro-ministro, né? Ou seja, ele era presidente do Congresso Nacional. É uma realização, então, naquele momento de plebiscito de 1963, que novamente, com esse plebiscito, mostra que a vontade do povo era simplesmente voltar ao presidencialismo, que não queria que tivesse esse negócio de parlamentarismo no Brasil. E nós voltamos em 1963 ao presidencialismo, onde o presidente já tem ali seus poderes totalmente restaurados. João Goulart, então, ele vai governar de 1961 a 1964. Só que ele adota uma política nacionalista e reformista. Plano trienal de desenvolvimento, então, de tempos em tempos, né? A cada triênio ele faria ali uma avaliação do plano e se precisasse melhorar, ele melhorava. Se precisasse mudar alguma coisa, ele mudaria. Para quê? Para que o Brasil se desenvolvesse. Foi organizado então por Celso Furtado e as ideias eram essas: a desapropriar latifúndios improdutivos. Então aquelas grandes terras que não estavam produzindo, tirar dos donos das terras e fazer a reforma agrária. Encampar as refinarias particulares de petróleo. O que é encampar? De certa forma, ter o controle do Estado sobre essas refinarias particulares, reduzir a dívida externa, o que devia para fora, diminuir a inflação e manter o crescimento econômico sem sacrificar os trabalhadores. Esse era o plano, então, de João Goulart. A atuação dele foi intensa nos movimentos sociais, nas ligas camponesas, na União Nacional dos Estudantes, na Juventude Universitária Católica, na Central Geral dos Trabalhadores. Esses daí são elementos básicos daqueles que defendem a esquerda. Temos que entender que neste momento da história o Brasil está passando pela Guerra Fria também, onde há uma polarização entre comunistas e capitalistas. E você vai ver aqui a foto, a João Goulart lá ao lado do comunista Fidel Castro, líder ditador de Cuba, né? Você vai ver também ali ele na China fazendo discurso. Então, reivindicações sociais populares com a intenção de transformar o Brasil numa sociedade, de certa forma, justa e igualitária, mas dentro dos padrões socialistas, algo que não era bem visto no momento. Então, manifestações das ligas camponesas, criadas ali por Francisco Julião, lá no município de Vitória de Santo Antão, em 1955, em Pernambuco. Elas movimentaram muito o Brasil. E você pode ver nas fotos que o que tem ali? Símbolos comunistas. Então isso era um problema muito sério. O Brasil se dividiu muito naquele momento. A forte oposição da União Democrática Nacional, né, da UDN, políticos de oposição recebiam verbas para as campanhas e depois de eleitos eram subornados para votar contra o Jango. Bom, em oposição aos movimentos sociais, surgem então associações políticas financiadas por empresários brasileiros e estrangeiros, né? O Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, o IPES. Então tudo isso aí vai apoiar o quê? Ir contra o governo Jango.
Era uma propaganda contra o governo nos livros, nos jornais, nas revistas, no rádio, na televisão. Tudo por quê? Porque no Brasil, embora não estivesse alinhado com os Estados Unidos, mas também não era alinhado com a União Soviética. Então, neste caso, ter ideias socialistas aqui era estar mais alinhado com o comunismo. Em 13 de maio de 1964, há um comício na Central do Brasil. A presença de 300 mil pessoas anunciou então as reformas de base. Jango, ele vai simplesmente falar sobre reforma agrária, acesso a melhorar a condição de vida lá no campo. A educação vai matricular todas as crianças brasileiras e combater o analfabetismo. E no setor eleitoral vai dar ao analfabeto o direito de votar. E na questão de impostos, questão tributária, corrigir as desigualdades sociais na distribuição dos deveres entre ricos e pobres, patrões e empregados. De certa forma, todos esses elementos são elementos do socialismo. Ele faz um grande comício, então, na Central do Brasil, lá no Rio de Janeiro, em 1964, prometendo tudo isso. Então, já viu, né? Naturalmente, aquelas pessoas que não concordavam com a ideia de pensamentos comunistas, socialistas no Brasil, também se manifestaram. Então nós temos a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, lá em 1964. O que era a Marcha da Família com Deus? Olha o nome, Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Tudo ideias que traziam o quê? Que a família estava sendo ameaçada, que a religião estava sendo ameaçada e a liberdade também estava sendo ameaçada pela possibilidade de políticas comunistas no Brasil. E essas pessoas não queriam. E quem eram essas pessoas, né? Ela foi organizada em 19 de março de 1964, lá em São Paulo, contrariando ao governo que ameaçava o Brasil com o comunismo. Pelo menos essa era a ideia dessa marcha. Eles participaram naquela marcha ali em torno de 500 mil pessoas, meio milhão de pessoas, 49 manifestações, 49 marchas tiveram por todo o país, desde 8 de março até 8 de julho. Foram alguns meses, então, com essas manifestações contra a ideia comunista que o governo vinha trazendo. Com tudo isso, João Goulart, então, cria uma agitação política e social que tomava corpo no país. Rebelião dos sargentos em Brasília, que exigiam direito de voto, crescente número de greves no Brasil. Militares, então, faziam o quê? A culpa é de quem? É do governo, porque ele cria um clima de desordem, uma apologia ao comunismo. Diante de toda essa situação, não teve jeito. Em 31 de março de 1964, eclodiu a rebelião das Forças Armadas contra o governo João Goulart. O movimento contou com o apoio de governadores como Adhemar de Barros de São Paulo, Magalhães Pinto de Minas Gerais e Carlos Lacerda do estado de Guanabara, Rio de Janeiro. Então, olha só, esses grandes estados estavam contra o governo federal. Sem condições de resistir, João Goulart deixa Brasília, sai do cargo dele e vai para o Uruguai e pede asilo político e muda-se para o Uruguai. Simplesmente ficou sem o governo, nós ficamos sem presidente. O Congresso Nacional, mais do que depressa, votou e no outro dia, no dia 1º de abril, começa então no Brasil o governo dos militares. É estabelecida uma junta militar que cuidaria por enquanto do governo até ver qual seria o próximo passo. Era o início do regime militar no Brasil. Matéria essa para a nossa próxima aula. É isso aí. É isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui na nossa aula de hoje, mas olha, se liga nas próximas aulas que estão vindo de história, tá? Aquele beijão no coração. Tchau, tchau. Valeu!